Diz assim a palavra de Deus: E ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se ajuntaram e se acamparam no vale de Elá, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e entre eles o vale. Saiu do arraial dos filisteus um homem, guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça escameada de bronze, cujo peso era de 5.000 siclos. Trazia grevas de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da sua lança pesava 600 siclos, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse: Por que saíste a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as tropas ou as fileiras de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E o texto continua, até que tem a descrição lá no final, que Davi chega no acampamento, ouve os desaforos que o Golias está fazendo, e até que Davi se propõe a lutar, a guerrear, e ele vence o gigante, derruba Golias. E se Davi venceu por causa de Deus, nós também podemos vencer, amém? Por isso, eu acredito que todos nós enfrentamos gigantes. A vida, ela nos apresenta os mais variados tipos de gigantes que a gente precisa derrotar. Existem alguns gigantes que moram do lado de fora, outros gigantes moram do lado de dentro da gente. E antes de enfrentarmos os gigantes que moram do lado de fora, nós precisamos enfrentar os gigantes que moram do lado de dentro. Antes de derrotarmos os gigantes externos, nós precisamos derrotar os gigantes internos, que se apresentam de várias formas. Por exemplo, alguns gigantes internos são aqueles que se apresentam em forma de desarmonia pessoal ou desarmonia interna. É quando você não está em equilíbrio consigo mesmo. As pessoas que não se sentem equilibradas com elas mesmas, talvez porque elas não se aceitam como são, as suas características, a sua origem, a família que pertence, a cidade que nasceu, ou coisas do tipo. Pessoas que têm alguns gigantes internos são pessoas que não conseguem superar algumas perdas do passado, alguns traumas do passado, coisas que elas viveram e ainda não estão muito bem resolvidas na sua vida. Pessoas que estão em desarmonia interna costumam pensar o pior dos outros. É gente que vive insatisfeita, ressentida, gente que vive infeliz. É gente que, por estar mal consigo mesma, não consegue nem mesmo se alegrar com a alegria de outras pessoas, ou a felicidade alheia acaba incomodando. Elas se sentem injustiçadas. Imaginam e fantasiam como se todos estivessem contra elas. E acham que o problema da sua vida ou da vida delas é os outros. E como é que as pessoas devem lidar com isso? Se aceitar, descobrir o que realmente deseja e que a vida
tem muito mais a oferecer. Algumas pessoas enfrentam o inimigo da desarmonia relacional, ou seja, é quando não estão em sintonia com o outro. É uma desarmonia que acontece por causa da desarmonia interna, muitas vezes. Embora pode acontecer de você estar bem consigo mesmo e não estar bem com outras pessoas, lá no seu trabalho, na sua casa, na igreja ou em qualquer outro lugar. Tem gente que, antes de enfrentar o gigante externo, precisa enfrentar o desânimo, que é um sentimento natural que nós temos quando nós temos um grande desafio pela frente, quando o projeto é grande ou quando o projeto é demorado. Tem gente que precisa enfrentar o gigante do desespero, que ocorre quando você deixa o medo e as preocupações assumirem o controle da sua mente. O desespero impede que você veja uma saída quando há dezenas dela à disposição. Tem gente que precisa enfrentar e vencer o gigante do descrédito. É aquela falta de confiança dos outros em você. E as pessoas deixam de confiar em você por uma razão muito específica. Pode ser por causa dos seus erros do passado, pode ser pelo tamanho do desafio que você tem que enfrentar e ela acha que você não é capaz, ou pode ser por inveja, porque ela sabe que se você vencer, você vai estar em mais evidência do que ela. Tem gente que tem que enfrentar o gigante interno do desperdício de energia. É quando você vai utilizando uma força ou recurso ou tempo em pessoas ou em coisas que não vão ajudá-lo a conquistar os seus objetivos de vida. Então a gente precisa enfrentar isso. Antes de enfrentar Golias, nós precisamos enfrentar leão. Nós precisamos enfrentar urso. Antes de enfrentar Golias, nós precisamos fazer uma análise interior de nossa vida. Porque uma pessoa desacreditada, uma pessoa desanimada, uma pessoa com temores, com pavor, uma pessoa sem motivação não consegue vencer. Há uma intenção de Deus que a gente seja mais do que vencedor, mas nós precisamos tratar algo no nosso interior antes de ir para o campo de batalha. E como é que a gente, depois de tratar internamente essas questões da vida, como é que a gente vence as batalhas e os gigantes que se apresentam? Esse texto de 1 Samuel é um texto que nos dá algumas orientações básicas e fundamentais para que a gente enfrente os gigantes na nossa vida. Mas não apenas enfrentar, porque enfrentar e não vencer não faz muito sentido. Enfrentar e não vencer não condiz muito com a realidade da Escritura Sagrada, que diz que nós somos mais que vencedores, amém? Que maior é o que está conosco, que mais são os que estão conosco. Mas não dá para ir para o campo de batalha ferido, machucado, debilitado, limitado. Quando a gente deixa e permite que o Espírito Santo trabalhe no nosso interior, nós estamos aptos para enfrentar a vida, para enfrentar o que der e vier. Nós estamos aptos para vencer em Deus, e em Deus nós vencemos, amém? Todos nós temos batalhas. Quem tem batalha aqui? Levanta a mão. Todos nós temos. Gigantes extraordinários. Mas como é que a gente vence as batalhas? Vamos ver algumas lições importantes. Primeira lição. No versículo 25 de 1 Samuel 17 diz assim: dizia uns aos outros: viste aquele homem que subiu para afrontar Israel, a quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará a casa de seu pai livre de impostos em Israel. Amados, se a gente entrar no campo de batalha, a gente precisa estar motivado.
A motivação é aquilo que nos leva para uma ação. Alguns vieram para o culto nessa noite com as motivações mais variadas. Uns vieram para adorar, outros vieram para encontrar um amigo, alguns vieram por causa do louvor, outros por causa da palavra, alguns vieram porque acham que a vida está precisando de mudanças, e assim por diante. A gente veio ao culto hoje com as motivações mais variadas. Mas quando eu olho para esse texto bíblico, eu percebo que havia no coração de Davi agora uma motivação. E a motivação era baseada em uma pergunta: o que é que eu ganho se eu matar o gigante? A motivação de Davi era essa. E ele fica entusiasmado com as recompensas de que o rei daria àquele que vencesse Golias. Ele tinha a motivação que era a presença de Deus e o fervor de Deus no coração, e ele tinha a motivação que era os prêmios. Os soldados de Saul só enxergavam o gigante. O exército de Israel só via na frente o Golias, mas Davi não. Davi olhava Golias e olhava a recompensa. Olhava o tamanho de Golias e o tamanho da recompensa. E Davi dizia: Golias é grande, mas a recompensa é maior. E para a nossa reflexão hoje, eu fico pensando na nossa vida, como é que o medo pode ser maior do que a recompensa na nossa mente? Na mente dos soldados, o medo e o pavor os neutralizaram, eles ficaram paralisados. A recompensa era boa, a recompensa era grande, mas eles não viam, o medo era maior do que a recompensa. E só recebe grande recompensa quem se arrisca. Davi era um simples pastor de ovelhas. Como é que ele iria receber uma premiação tão grande sendo um simples pastor de ovelhas? Como é que ele casaria com a filha do rei? Como é que ele isentaria a sua família de impostos em Israel para sempre? Ele não tinha outra chance, ele não tinha outra oportunidade. Não haveria como ele conquistar uma recompensa tão grande se ficasse cuidando de ovelhas. Ele precisava de um desafio grande, o desafio se apresenta e ele tinha que enfrentar o desafio. Ele tinha que vencer o gigante Golias. Ele tinha que ir atrás. Havia uma recompensa. Só namora e casa quem arrisca a pedir. É um risco pedir alguém em namoro. É um risco. Eu sei que vocês até oram a respeito disso. E pede a direção do Senhor. Mas só namora quem arrisca. Só consegue um emprego quem sai procurar. A ideia básica aqui é focar na vantagem e não no empecilho. É focar naquilo que vamos ganhar. Eu queria que você pensasse um pouquinho na sua vida, rapidamente, o que é que você ganha hoje, se você arriscar e dar certo. Qual é a recompensa que se apresenta diante de ti, se você arriscar e vencer? O desafio que você enfrenta hoje, seja ele qual for, será que a recompensa não vale a pena? Não vale a pena? Arriscar, por exemplo, uma aproximação do filho que está na mesma casa, mais distante. Arriscar, por exemplo, o pedido de aumento lá na empresa. Arriscar, amém? Amém, igreja? Arriscar o convite para alguém
ser sócio em um negócio que você pretende abrir, arriscar se envolver mais na igreja e nos ministérios da casa de Deus, arriscar melhorar suas atitudes em casa, arriscar fazer o concurso, o curso ou caminhar um pouco mais pelo percurso. Ficou boa essa frase, né? Olha, arriscar fazer o concurso, ou o curso, ou caminhar um pouco mais pelo percurso. A ideia aqui é o seguinte: como é que vai ficar a sua vida se você conseguir realizar o teu sonho? O que é que vai mudar na sua vida nessa noite ou a partir dela, se o seu grande sonho deixar de ser sonho e se tornar realidade? Sabe por que é que os sonhos não se realizam na nossa vida? Porque a gente não arrisca. A gente não pisa no mar para ver se ele abre. Ou a gente não pisa nele para ver se a gente caminha em cima, como Pedro fez. E a gente olha para Golias e corre dele ao invés de enfrentá-lo. A ideia básica é: há um troféu esperando a você, se você conseguir vencer o gigante que se apresenta diante da sua vida. Há uma recompensa. Já imaginou? Você chegar nessa noite diante de alguém que você ofendeu e dizer: me perdoa. O que poderia mudar na sua vida? Qual é a recompensa que você receberia a partir disso? E Davi ficou encantado com isso. Uma outra característica que eu percebo na nossa vida para vencer gigantes é: desenvolva as suas habilidades e assuma as suas responsabilidades. Davi, ele não se capacitou para enfrentar Golias na hora da luta. A Bíblia diz que ele já havia matado o leão e matado o urso anteriormente. As nossas habilidades são desenvolvidas quando as nossas responsabilidades são cumpridas. Davi poderia deixar as ovelhas do seu pai e correr quando aparecesse o leão e aparecesse o urso. Mas não, quando aparecia leão e urso, Davi enfrentava, estava desenvolvendo as suas habilidades de defender o rebanho, estava desenvolvendo as suas habilidades para vencer um gigante maior depois. Ele não inventava desculpa. Uma lição que a gente aprende é: não comece com desafios enormes, comece com os menores. Sabe por que muita gente fracassa na vida? Nos seus objetivos e nos seus projetos? Porque já quer começar matando Golias. Já quer começar a sua carreira bélica enfrentando o desafio maior, não quer subir gradativamente. Você precisa ir desenvolvendo-se aos poucos. Você precisa vencer alguém antes. Porque eu sei que nem sempre a gente pode escolher. Mas antes de enfrentar um gigante, irmão, treine com o urso, amém? Treine com o urso. Ou seja, as suas realizações do passado é quem te credencia para enfrentar o gigante de hoje. Às vezes a gente passa por algumas situações no tempo presente e a gente começa a lembrar das situações do passado, e a gente conclui o seguinte: o Deus que me ajudou lá é o mesmo, Ele não mudou. E se Ele me ajudou lá com o leão, se Ele me ajudou lá com o urso, eu vou para cima de você, Golias, em nome do Senhor dos Exércitos, aleluia. E Davi faz isso. Ele enfrenta. Ele diz: olha, eu venci um leão, eu venci o urso. Ele celebra as vitórias anteriores. A mente dele era renovada com aquilo que Deus havia feito. E quando ele se lembrou daquilo que Deus fez, ele criou coragem. E ele sabia que tinha capacidade. E ele convence Saul, convence os irmãos: eu vou enfrentar Golias. As suas realizações
é que te credenciam para enfrentar os gigantes que estão hoje na sua vida e os outros que aparecerão ainda. Essa é uma lição importante desse texto. Uma outra lição que eu percebo no texto, o versículo 38 e 39, é que Saul tenta colocar em Davi a sua armadura, a armadura de Saul, e não serve, e ele fica todo pesado, ele não consegue nem mesmo se mexer. E a lição que nós aprendemos aqui é o seguinte: se você quer vencer os seus gigantes, seja você mesmo. O gigante é seu, e você não pode ser outra pessoa para isso. E Davi disse para Saul: não, eu não quero essa armadura, não quero seu capacete, não quero a sua espada. Porque com a sua armadura, com o seu capacete, com a sua espada, eu perco a agilidade. Muita gente tem perdido muitas batalhas na vida, porque tenta ser quem não é. Exibem títulos que não lhe pertencem, fingem ser quem não são, exibem posição social e financeira que não possuem, fingem exercer influência que não exercem, ou ostentam algum conhecimento que não domina. Tem muita gente aparentando sem ser. A gente tem visto aquela ideia e tem discursado a respeito que antigamente a base principal era ser. Como as pessoas não conseguiam ser, elas tentam ter. Aí como muitos não conseguem ser e não conseguem ter, então aparentam. Aparentam ser o que não são, ter o que não têm, fazer o que realmente não faz. A ideia básica de Davi aqui é o seguinte: eu preciso ser eu mesmo. Porque cada um de vocês que estão aqui nessa noite é único, você é um indivíduo único, você é alguém inimitável, você é uma preciosidade diante de Deus. Deus fez você e jogou a forma fora, e olha como Deus caprichou em você, aleluia. Bom, nem todos, mas na maioria. A Bíblia diz que você é a obra-prima da criação, a obra-prima da criação. Você é especial, você é espetacular. A sua presença no mundo é mais forte, é mais marcante quando você é inteiro, quando você é sincero, quando você é verdadeiro, quando você é você. Porque só é possível construir relacionamentos verdadeiros se as pessoas gostarem de você realmente como você é. Porque se as pessoas gostarem de você por aquilo que você aparenta ser, quando elas descobrirem que você não é, elas deixarão de gostar. Então já se revela de uma vez. Já se mostra de uma vez. Alguns casais dizem: olha, namorei essa mulher 12 anos. Casei com ela, com 1 mês de casado, parecia que tinha outra pessoa dentro de casa. Bem feito. Conseguiu disfarçar bem. A ideia é: seja você. Seja você com a cor da sua pele, amém? Seja você com o timbre da sua voz, amém? Seja você com a textura do seu cabelo, amém? Seja você como você é. Como você é. É você. Davi disse para Saul: olha, Saul, você é você, eu sou eu. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano na minha, mas eu vou ser eu. Quer vencer gigante? O seu gigante? Porque o seu gigante tem a característica exata dos dons, talentos e capacidade de fé que Deus te deu. Algumas vezes eu converso com algumas pessoas e elas estão enfrentando gigantes tão grandes que eu penso: meu Deus, se fosse comigo eu não teria força suficiente para vencer um gigante desse tamanho, mas ela está vencendo tão bem. Porque o gigante dela é do tamanho da fé dela. Eu duvido que Deus permita que venha um gigante sobre a sua vida maior do que a sua fé. Ele é o autor da sua fé. E a Bíblia diz que as nossas provações não são maiores do que nós podemos suportar. Amém por isso? Não é maior.
A outra lição que eu aprendo nesse texto está no versículo 40. Davi vai até o ribeiro e ele escolhe 5 pedras. Qual que é a lição que eu aprendo aqui? Escolha as suas pedras e lute. Davi não pegou pedras aleatoriamente, ele escolheu pedras lisas. Como é que a gente vence os nossos gigantes? Quando a gente faz as escolhas, quando a gente não conta com a sorte. Na vida não dá para contar com a sorte. Na vida a gente vence quando a gente faz escolhas. Se contar com a sorte fizesse a diferença na nossa vida, a nossa vida hoje seria outra. Não dá para contar com a sorte. Davi escolhe. Na nossa vida há muitas pedras no caminho. Quando a gente pensa nas nossas escolhas e nas escolhas que Davi faz, a gente começa a concluir o seguinte: por exemplo, você não se casa com qualquer pessoa. Você escolheu para casar. Você escolheu para casar. Ah, pastor, eu acho que eu escolhi errado. Escolheu não. Ah, pastor, vou separar porque não está dando. O gigante é a crise conjugal. Deus derruba esse gigante nessa noite, amém? Você não se torna sócio de qualquer um. Você não se dispõe a trabalhar em qualquer emprego. Você não participa de qualquer conversa. Você não segue qualquer caminho. Você não vai a qualquer festa, amém? Muito baixo. Você não dança ou canta qualquer música. Você não vota em qualquer político. Nós estamos aqui agora, emparelhados. Domingo que vem a essa hora, já estará decidido. Mas você não vota em qualquer político. Independente de ser Haddad, independente de ser Bolsonaro. Em Deus nós já fomos eleitos, amém? Nós fomos eleitos. Mas nós temos uma decisão importantíssima domingo a fazer como igreja, como cidadão e como pessoa. A gente tem escolha. Davi escolhe as pedras. Quem é que a gente vai escolher domingo? A gente vai escolher alguém que vai contra os princípios da igreja de Cristo? A gente vai escolher alguém que não está nem aí para o reino de Deus? Ou melhor, que está aí para o reino de Deus e jogando contra o reino de Deus? Que percebe a importância do reino de Deus, a importância da igreja e diz: não, nós precisamos acabar com a igreja. Nós vamos escolher alguém que decide matar alguém antes que esse alguém nasça. Nós batizamos a Ana Luísa aqui agora. Que princesa. Imagine se os pais dela não tivessem os princípios cristãos, valores cristãos, obediência ao Senhor, amor. Como é que a gente vai votar em alguém que diz: não, não tem problema? Eu acho que como cristão, irmãos, nós temos que fazer a diferença. Fazer a diferença. Qual vai ser a pedra que a gente vai escolher para colocar lá a partir do ano que vem? Não dá para compactuar com o sistema ideológico, com o viés político, que é absolutamente contra aquilo que eu leio na Bíblia, contra aquilo que eu creio no meu coração, contra aquilo que a igreja prega. Não dá para eu ensinar um princípio, viver um princípio e colocar alguém sobre mim na liderança do país que são contra os meus princípios a partir da Escritura Sagrada. Amém? A gente faz escolhas. A gente não compra qualquer briga.
A gente não consome qualquer produto. A gente não diz qualquer palavra. Não é qualquer livro que você lê. A gente faz escolhas na vida. Mas as escolhas que a gente faz tem que ser escolhas certas. Porque quando a gente faz as escolhas certas, a chance de vencer é maior. A chance de derrotar o inimigo é maior. A chance de vencer o gigante é maior. E Davi escolheu a pedra. E em seguida Davi luta. Porque não adianta também ficar a vida inteira se preparando, fazer os melhores cursos, fazer planos e não ir para o campo de batalha. Davi é assim. Pode deixar. Obrigado, meu anjo. Obrigado. Chega uma hora, irmãos, que não dá para ficar namorando mais um ano, tem que casar. O coro foi mais feminino, vocês perceberam? Chega uma hora que não dá mais para ficar só estudando, tem que ir trabalhar. O que eu quero dizer é que chega uma hora que não dá apenas para ficar pensando, tem que agir, tem que agir. Se Davi, ele lutasse, ele teria 1% de chance de vencer. Mas se ele não lutasse, ele tinha 100% de chance de fracassar. É por isso que ele tinha que lutar. E ele lutou. A Bíblia diz que ele corre para cima do gigante e não corre do gigante. E ele atira a pedra. O Espírito Santo pega aquela pedra que ele tinha escolhido, acerta na testa do gigante e Davi vê o gigante tombar. E a última lição que eu percebo nesse texto, versículo 49 a 51. Golias cai, Davi pega uma espada, vai lá e corta a cabeça de Golias. Qual que é a lição que nós aprendemos aí? Termine aquilo que você começou. O lançamento da pedra foi essencial para a vitória de Davi, para derrubar o gigante. Mas foi apenas uma etapa. Em seguida, ele completa o serviço, ele corta a cabeça do gigante. Sabe por quê, gente? Porque se você não matar o gigante te mata. Se você não terminar aquilo que você começou, não vale a pena. A gente conversava hoje com os pastores e presbíteros na reunião, e uma frase que Deus tocou no nosso coração foi que muita gente tem boa iniciativa, mas não tem boa acabativa. Começa bem, mas não termina bem. Ou começa e nem termina. E Davi, ele foi obtendo vitórias em etapas. Sabe por quê? Porque grandes desafios são vencidos assim, passo a passo. Passo a passo. Sonhos são realizados de forma gradativa. É um degrau por vez. Lembra de Jacó na escada? É um degrau por vez. Eu conheço tanta gente que não termina o que começa. Tem gente que começa a faculdade, não termina. Começa um negócio, não termina. Começa um curso, não termina. Eu conheço gente que começa a ler um livro e não termina um livro. Não termina. Você pode derrubar Golias, amém? Mas não deixe ele caído, não. Corte a cabeça dele também. Seja qual for o gigante que você está enfrentando nesta noite, seja qual área for, seja um gigante interno, seja um gigante externo, a vitória é nossa, a vitória é sua em nome do Senhor Jesus, amém?